Então, gente, nós vamos falar agora das instâncias deliberativas, que são as instâncias de participação popular e de controle social, que são os conselhos de assistência social. Os conselhos de assistência social, eles fazem parte do SUAS. Eles fazem parte do SUAS e possuem várias características que são trazidas pela Lei Orgânica de Assistência Social. A primeira é que ele é uma instância deliberativa, ou seja, ele tem autoridade para decidir, para participar das decisões, escolhas da política de assistência social. Uma outra característica é que ele é de caráter permanente, ou seja, ele não pode ser dissolvido a partir de gostos de governos. Ele faz parte da estrutura e da lógica da política de assistência social, portanto, de caráter permanente. Uma outra característica é a sua composição paritária entre governo e sociedade civil. O que é composição paritária? Ora, nada mais, nada menos do que par a par, ou seja, uma divisão de responsabilidades em tom de igualdade. Então, de forma igual, a participação no conselho será partilhada entre governo e sociedade civil. Então, três características do Conselho de Assistência Social, repete comigo: deliberativo, permanente e paritário. DPERPAR, se você quiser, DPP, enfim, deliberativo, permanente e paritário. Nós temos em todas as instâncias que executam a política, que gestam a política, né, que gerem a política, nós temos Conselho Nacional de Assistência Social, estadual e municipal, e temos também o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Então, em todos os entes federados, haverá que ter essa instância deliberativa permanente e paritária, que é o Conselho. Veremos a seguir, inclusive, que para recebimento de financiamento advindo da União, por exemplo, há de se ter o Conselho em funcionamento para receber. Ora, então ele faz parte do SUAS e ele faz parte da lógica da política de assistência social. Ademais, esses conselhos estão, repare aqui, vinculados ao órgão gestor da assistência social, que deve prover a infraestrutura necessária. Olha só, a palavra é vinculados ao órgão gestor e não subordinado e não tutelado. O que significa estar vinculado é que ele constrói de maneira conjunta ao órgão gestor. Por exemplo, Conselho Municipal de Assistência Social da cidade de Osasco, município de São Paulo. Então, esse conselho estará vinculado ao órgão gestor de assistência social, que vamos supor que no município de Osasco seja a Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Osasco. Então, esse conselho estará vinculado ao órgão gestor. Esse órgão gestor, ele deve, inclusive, prover a infraestrutura desse conselho. Ou seja, a estrutura predial de onde ele vai funcionar é onde o governo tem que proporcionar isso, o Estado tem que proporcionar a infraestrutura para o seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes tanto do governo quanto da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. Ora, o conselho ele precisa de recursos para funcionar. Um prédio, mesa, computador, um profissional que pode ser um advogado, um assistente social, um secretário. Ele vai precisar também de papel, impressora, uma série de recursos e recursos financeiros. Quem vai pagar a luz? Quem vai pagar a água, quem vai comprar o copo descartável da água, do café, enfim. Além disso, haverá de se arcar com as despesas de passagens e diárias dos conselheiros quando eles estiverem
exercendo a função do conselheiro, que é uma função de relevância pública, não se recebe para isso, mas os custos de deslocamento e de diária há de ser custeado. E quem irá custear isso? Órgão gestor. Bom, vamos falar mais sobre o Conselho de Assistência Social, especificamente adentrando aqui no artigo 17, que irá falar sobre o Conselho Nacional de Assistência Social. Vejamos características do CNAS. É um órgão superior de deliberação colegiada, colegiado porque é um órgão paritário e está vinculada à estrutura do órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Quem é o órgão da Administração Pública Federal que coordena a PNAS, a Política Nacional de Assistência Social? Ouvi aí você dizendo que é o MDS, para fins da LOAS. Sim, para fins da LOAS é o MDS. Então, o CNAS está vinculado ao Ministério que é responsável pela coordenação da política de assistência social, que hoje é uma secretaria executiva ligada ao Ministério da Cidadania. Quem irá nomear esses conselheiros? A nomeação dos conselheiros será realizada no Diário Oficial da União. E quem irá nomear será o presidente ou a presidenta da República. Veja, isso não significa que é o presidente que escolhe. Eles são escolhidos de uma forma coletiva, né? O presidente e a gestão irá escolher os representantes do governo, mas os representantes do povo, da sociedade civil, será escolhido entre a sociedade civil. Então, o presidente ele vai apenas nomear essas pessoas para que seja publicado no Diário Oficial da União, mas não é ele que escolhe de uma forma aleatória, bem como não é o Poder Legislativo que escolhe. O governo indica os representantes do governo e a sociedade civil indicará os representantes da sociedade civil. Bom, o mandato, de quanto tempo é o mandato de um conselho? É de 2 anos, mas podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Então, a regra é de 2 anos de mandato, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Os membros são 18 titulares e 18 suplentes. Lembre-se aqui da maioridade penal. Então, o número de membros do conselho são 18, certo? 18 titulares, 18 suplentes. Entre esses membros, eles irão eleger o presidente do conselho. Esse presidente ou presidenta será eleito entre esses membros para um mandato de 1 ano, podendo ser reconduzido por igual período. Então, o mandato, no geral, é de 2 anos, mas o presidente terá mandato de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 2, e o mandato poderá ser reconduzido por mais 2. Então, veja aqui essa diferença. O mandato 2 anos, o mandato do presidente é de 1 ano. E atenção, esse presidente ele é eleito entre os membros. Então, ele não é indicado por uma pessoa aleatória como presidente que escolhe, não. Há uma eleição interna no Conselho. Qual a atividade primordial do Conselho Nacional de Assistência Social? Aprovar a Política Nacional de Assistência Social. Então, quem aprova a política é o Conselho Nacional de Assistência Social. Mas não é o Conselho que elabora, o Conselho irá aprovar, porque quem irá elaborar é o órgão gestor. Ademais, o Conselho também será responsável por acompanhar e fiscalizar a certificação de entidades, por exemplo, entidades e organizações de assistência social, convocar a Conferência de Assistência Social, entre outras atividades que nós veremos a seguir. Bem, nós já vimos que os membros do Conselho têm um total de 18 membros,
18 membros titulares e 18 membros suplentes. Nós também vimos que as características do Conselho é que ele é um órgão deliberativo, ele é um órgão permanente e ele é um órgão paritário. Ele é paritário no sentido de ser par a par, portanto, de igualdade de representação entre governo e sociedade civil. Como são 18 membros, nós teremos 9 representantes governamentais e 9 representantes da sociedade civil. Dentre esses 9 que representam o governo, que representam o Estado, que representam o órgão gestor, haverá de ser pelo menos um representante dos estados e um representante dos municípios, que são geralmente a partir, dos conselhos gestores de secretários que escolhem, enfim. Mas haverá de ter essa interlocução no CNAS. Tá? Perceba, nós estamos aqui falando do Conselho Nacional de Assistência Social. O Conselho Estadual, o Conselho Municipal, ele irá pegar as diretrizes dessas normas. Mas quando nós falamos desses representantes, o CNAS terá que ter pelo menos um representante do Estado e um representante do município. E a sociedade civil, ela vai ser representada a partir dos usuários e ou da organização desses usuários. Então, pode ser usuário individual, como pode ser uma entidade que represente esses usuários, uma organização política, um coletivo. Também adentrará aqui na sociedade civil os representantes das entidades e organizações que prestam ações de assistência social e estão vinculados ao SUAS, e também os trabalhadores do setor, que são escolhidos em foro próprio. Então, os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, da Política de Assistência Social, entram como representantes da sociedade civil. Atenção, e serão escolhidos em foro próprio. E para isso, a lei orgânica dá a prerrogativa de que esse foro próprio terá fiscalização do Ministério Público Federal. Haja vista, já é complexo aqui que os trabalhadores estejam junto com os usuários. Então, temos aqui já, assim, talvez não seja tão paritário assim, se a gente for pensar na forma prática. Mas é paritário no sentido de ter 9 gestores e 9 membros da sociedade civil, entendendo aqui trabalhadores como parte da sociedade civil, e terá essa escolha de membros em foro próprio, ou seja, não é o governo que vai indicar o técnico que vai participar do conselho, e isso terá fiscalização do Ministério Público Federal. Bom, como eu já mencionei para vocês, o CNAS ele é presidido por um de seus integrantes, é eleito entre seus membros para um mandato de 1 ano, podendo ser reconduzido por igual período. Ademais, o Conselho contará com uma secretaria executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo. Secretaria executiva, ou seja, é uma estrutura administrativa que colabore com as ações e o prosseguimento dos fluxos do trabalho desses conselheiros. Bom, adentrando ainda aqui sobre os conselhos, certo? É muito importante destacar que tem como competência para acompanhar a execução da política de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com o seu âmbito de atuação, e deverão ser instituídos, respectivamente, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante lei específica. Então, digamos assim, conduzir esse processo de instituição dos conselhos, os entes federados haverão de fazer uma lei específica. Ademais, as competências é acompanhar a execução da política, apreciar e aprovar a proposta orçamentária. Todos os anos, o órgão gestor, ele manda, cada secretaria manda primeiro para o prefeito, e o prefeito, por exemplo, manda depois para a Câmara do município, que vai aprovar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou o PPA, que é o Plano Plurianual. O Plano Plurianual, ele é de 4 anos, e a LDO, ou a LOA, enfim, a Lei Orçamentária Anual, ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
agora eu me confundi sobre essas duas, mas eles mandam uma proposta do que deverá, né, ser essa proposta orçamentária. Essa proposta orçamentária ela deve ser passada pelo Conselho. Há de se pactuar junto com o Conselho, bem como o próprio plano de assistência social. Mas, obviamente, toda essa proposta orçamentária e o como ela será avaliada não será a partir da cabeça dos conselheiros. Haverá de ter um parâmetro, haverá de ter um critério. Qual critério? As diretrizes das conferências, porque as conferências é o plano maior de representação da discussão e diálogo do controle social da participação popular da política, onde vai vários municípios, vários usuários, várias pessoas, e os conselhos representam e buscam defender aquilo que foi proposto na conferência, seja nacional, seja estadual, seja municipal ou distrital, de assistência social. Bom, vejamos aqui mais competências do Conselho Nacional de Assistência Social. A gente viu que a principal atribuição desse conselho é aprovar a Política Nacional de Assistência Social. E eu quero chamar aqui sua atenção para o verbo aprovar. Porque quem elabora, vou repetir, é o órgão gestor. Quem elabora é o órgão gestor, certo? O órgão gestor elabora e o conselho ele aprova a Política Nacional de Assistência Social. Ademais, também é competência do CNAS normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada. Então, tanto o do órgão gestor da esfera pública, quanto aqueles serviços socioassistenciais que são prestados pelas entidades e organizações da sociedade civil, são normatizados e regulados pelo Conselho. Ademais, o Conselho também acompanha e fiscaliza o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social no MDS. De modo geral, essas entidades hão de se inscrever, né, para ter a sua certificação no Conselho Municipal, mas o Conselho Nacional ele acompanha e fiscaliza todo esse processo de certificação. Bom, o Conselho também aprecia o relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social certificadas como beneficientes e encaminhá-lo para conhecimento dos conselhos dos estados, do município e do Distrito Federal. Existe um cadastro nacional de entidades e organizações e haverá de todo ano ter um relatório falando que entidades são essas, quais entidades são certificadas, até porque isso envolve o quê? Você respondeu correto. Destinação de recurso financeiro. Ora, o Conselho tem que estar atento para onde estão indo os recursos da assistência social. Pois bem, além disso, o Conselho Nacional de Assistência Social também zela pela efetivação do sistema descentralizado e participativo. Não terminou não, ainda tem mais competências do CNAS. Respira fundo que a gente está bem perto de terminar. Olha só, a partir da realização da segunda Conferência Nacional de Assistência Social, que foi em 1997, haverá de, a partir desta, portanto agora é regra, convocar de forma ordinária a cada 4 anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação de assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. Então, assim, a regra é regra. A cada 4 anos há de ter de forma ordinária a conferência. Queira que não queira, tem que ter. Agora, poderá ser convocada outras conferências de uma maneira extraordinária, que comumente se faz a cada 2 anos, mas de forma ordinária a cada 4 anos. É obrigatório. Além disso, o CNAS também irá apreciar e aprovar a proposta orçamentária, o dinheiro, o recurso da assistência social, que vai ser encaminhado por quem? Pela Administração Pública Federal, que coordena a Política Nacional de Assistência Social, MDS, ou, tal como é hoje, Secretaria Executiva vinculada ao Ministério da Cidadania. Então, o órgão gestor, ele elabora,
a proposta orçamentária, mas quem aprecia e quem aprova é o Conselho Nacional de Assistência Social. Além disso, o Conselho também irá aprovar os critérios de transferência de recursos de estados, municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, os indicadores que informem sua regionalização mais equitativa. E vai se levar em conta o quê? Vai se levar em conta população, renda per capita, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo do que foi as leis de diretrizes orçamentárias ou a famosa LDO, como nós chamamos. E ainda tem mais que o Conselho Nacional de Assistência Social não brinca em serviço não, trabalha com força. Olha só, acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos que foram aprovados. Além disso, estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social, aqui também dinheiro, indicar o representante nacional do Conselho, indicar o representante do Conselho de Assistência Social para ser representante no Conselho Nacional de Seguridade Social. Além disso, compete ao Conselho elaborar e aprovar o seu próprio regimento interno, que é aquilo que vai dizer como esse Conselho deve funcionar. Além disso, divulgar no Diário Oficial da União todas as suas decisões, e bem como as contas, as prestações de contas do Fundo Nacional de Assistência Social e como seus pareceres emitidos. Então, tudo aquilo que for resolução do Conselho Nacional, decisão, prestação de contas, haverá de estar no Diário Oficial da União a transparência pública. Então, olha só, já está no artigo 19, respira fundo. Vem comigo aqui que a gente ainda vai falar sobre as competências que competem ao órgão da Administração Pública Federal, assim denominada ADPF, na Lei Orgânica de Assistência Social. Existem algumas dúvidas sobre qual seria a diferença entre a Administração Pública Federal e União, porque existem as duas formas, né, aqui na Lei Orgânica de Assistência Social. Você verá que há muitas similitudes. A grande diferença é que a União seria algo mais amplo e a Administração Pública Federal seria algo realmente voltado para esse órgão que coordena a PNAS, que nesse caso é comumente tratado como Ministério do Desenvolvimento Social, mas que hoje se trata da Secretaria Executiva ligada, vinculada ao Ministério da Cidadania. Então, você verá que você não irá ver muitas novidades aqui nesse artigo 19. Então, vamos lá. Primeira competência, coordenar e articular as ações no campo da assistência social. Então, compete a esse órgão da Administração Pública Federal coordenar e articular as ações. Ademais, também é competência propor ao Conselho Nacional de Assistência Social a Política Nacional de Assistência Social, suas normas gerais, seus critérios de prioridade e elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, programas e projetos. Além disso, prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada. Olha só, a gente já falou sobre isso e na nossa próxima aula nós vamos aprofundar tudo que concerne ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. Outra competência da Administração Pública Federal é elaborar e encaminhar a proposta orçamentária de Seguridade Social em conjunto com as demais da Seguridade Social, além de também propor os critérios de transferência de recursos. Outra competência, proceder à transferência de recursos destinados à assistência social, encaminhar para a apreciação do CNAS relatórios trimestrais e anuais de atividades e realização financeira dos recursos, prestar assessoramento técnico aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e também às
áreas de organizações da assistência social, formular a política para a qualificação e sistemática dos recursos humanos, né? Lembre-se que a gente até já falou sobre educação permanente. Educação permanente. Capacita SUAS, por exemplo, desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises e necessidades de formulação de proposições para a área, coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social, que ocorrerá em articulação com os demais entes federados, articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e de assistência social, bem como de demais responsáveis por políticas socioeconômicas setoriais, visando a elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas, portanto, aqui numa perspectiva de intersetorialidade, atuando em conjunto a assistência social e demais políticas, e ele destaca aqui saúde e previdência social, que são as políticas de seguridade social. Além disso, expedir atos normativos do FENAS, do Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com as diretrizes do CNAS, e elaborar e submeter ao CNAS os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. E para concluir, terminamos essa aula, assim seja, tem essa novidade que foi trazida aqui, que é sobre, mais uma vez, a articulação da assistência social com as demais políticas de seguridade social, aqui fazendo uma articulação bem específica com a política de saúde. Então, esse parágrafo traz o seguinte, que a atenção integral à saúde, inclusive no que se refere dispensação de medicamentos e produtos de interesse à saúde a famílias e indivíduos que estão em situações de vulnerabilidade e risco social e pessoal, que são trazidos nessa lei, o que é essa vulnerabilidade social, dar-se-á independentemente da apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no cadastro do Sistema Único de Saúde. Olha só, o cadastro do Sistema Único de Saúde em consonância com a diretriz de articulação das ações de assistência social e de saúde. Fenomenal isso aqui, porque é um grande problema que nós, enquanto trabalhadores do Sistema Único de Saúde, temos é uma certa burocratização em termos, né, de dispensação de medicamentos, exames, atenção integral à saúde, quando a pessoa não possui documentos. E, geralmente, pessoas, né, que estão em situação de risco, vulnerabilidade social e pessoal, elas residem no município que não é o delas de origem, ou que ela não possui inscrição no cadastro do Sistema Único de Saúde. Então, muitas vezes a gente ficava muito preso a essa comprovação e essa apresentação de documentos que comprovasse domicílio ou o próprio Cartão Nacional de Saúde, que seria essa inscrição no SUS. Mas esse artigo aqui nos permite articular que essas pessoas que estão em vulnerabilidade e risco social e pessoal, elas consigam acessar independentemente de comprovar que residem ou que têm cartão do SUS. Isso, gente, é um avanço e é mais uma oportunidade de integrar assistência social e saúde como políticas intersetoriais que fazem parte da seguridade social. Então, esse artigo ele é de extrema relevância para que profissionais, especialmente da saúde, consigam articular a rede de proteção socioassistencial, tá certo? Então, nós concluímos aqui, UFA, competências dos órgãos deliberativos, dos entes deliberativos, que são os conselhos, e também o que compete à administração pública federal, que você viu aqui, que são bem similares ao que é a União, sendo que a administração pública federal ela é basicamente o Ministério do Desenvolvimento Social ou a secretaria que está vinculada ao Ministério da Cidadania. A gente se vê no nosso próximo bloco, porque lá nós iremos tratar de benefícios, serviços, programas e projetos
para a gente avançar cada vez mais no estudo da Lei Orgânica de Assistência Social. Toma uma água e a gente se vê em breve.